Aleluia, glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui hoje, dá um glória a Deus, um aleluia aí. Aleluia, como é bom, estava no meu lugar pensando, nós temos o Senhor Jesus habitando em nós. Imagina viver a vida sem Jesus. Eu já vivi minha vida sem Jesus, eu sei que é difícil. Alguns de vocês, eu acredito que também passaram por isso. E eu estava pensando também nessa semana, preparando essa ministração, como eu amo a minha igreja. Que honra poder fazer parte dessa igreja. Eu estava fazendo umas contas, faz 17 anos que eu sou membro da igreja. Um belo dia, lá em 2008, eu tive o prazer de conhecer o pastor Bruno e a pastora Beth, vir para a igreja, ser servido pelo pastor Cleiton. Vocês imaginam o que é isso, gente? É um negócio assim, sobrenatural. Eu vou fazer agora em janeiro, irmãos, janeiro de 2026, 10 anos como pastor, uma década, quase um pastor já, um senhor já, glória a Deus por isso. Mas foi tudo isso através da nossa igreja local. Eu posso dizer para vocês que eu não seria quem eu sou se não fosse a igreja, eu não teria o casamento que eu tenho se não fosse a igreja, eu não seria o pai dos meus filhos do jeito que eu sou se não fosse a igreja, eu não seria o profissional que eu sou se não fosse a igreja. Eu amo muito a nossa igreja, eu amo muito estar aqui, ser família, ser corpo de Cristo, ser a noiva do Senhor, esperando a volta dele. E não sozinho, né? Uns com os outros, juntos, compartilhando do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. Uma palavra que o tema eu gosto muito. Fala sobre obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus. É uma ministração que, um tema, né? Que pode gerar alguma certa resistência para algumas pessoas. Nós, como seres humanos, desde criança, nós somos compelidos, forçados a obedecer. A gente já nasce ouvindo um monte de não, ou deveria nascer ouvindo um monte de não. Hoje em dia a gente já não sabe mais como é que é isso. A gente já nasce numa escola também sendo levado a obedecer. E algumas pessoas que tratam esse assunto de forma natural podem achar isso um pouco mais difícil. Mas nós, como igreja, fazendo referência à igreja novamente, nós tivemos a oportunidade de aprender aqui, muito com o pastor Gumer, sobre sermos nova criatura. Se a gente encara a obediência de forma natural, eu concordo e entendo com você que pode gerar um desafio na nossa vida. Mas quando nós entendemos que nós somos nova criatura, não é que Jesus me pegou e deixou um pouquinho melhor, um pouco mais bonitinho, vivendo uma vida um pouco mais regrada. Não, Jesus, quando eu tive um encontro com Ele, Ele me fez uma nova criatura. Quando eu aceitei Jesus, quando eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele me fez uma nova criatura nele. Eu sou um novo Guilherme, um novo Alan, um novo Erivan, um novo Bruno, um novo Antônio. Nós somos novas pessoas em Cristo Jesus. Com isso nós encaramos a obediência de uma forma diferente. O início da caminhada cristã, irmãos, lá em Romanos 10, 9, fala o seguinte: olha, você crê com o coração e você confessa com a boca que Jesus é Senhor na sua vida, amém? Quem já fez isso aí pode dar um glória a Deus, pode dar um aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode me ajudar aí dando uns améns, uns aleluias. Jesus gosta disso também, uma irmã já falou um aleluia aí me ajudando, glória a Deus. Irmãos, essa é a nossa caminhada, esse é o primeiro passo da caminhada cristã. Mas de forma reiterada, seguida, contínua, todos os dias, todos os momentos, lembrando-se daquele primeiro passo que a gente tomou de crer e confessar, nós somos levados a viver uma vida que o elemento obediência, ele é lançado, ele precisa ser aplicado em todos os momentos da nossa vida. Eu quero ler um versículo com vocês, que é o versículo base da nossa ministração aqui. Você que está anotando, ou você que está com a sua Bíblia papel, física, nós temos esse lindo telão que também pode te ajudar a fazer essa leitura. Só te contextualizando, um versículo muito poderoso. Eu estava fazendo a apostila do acompanhamento inicial do meu filho mais velho, Gabriel. De repente eu me
deparei com esse versículo. Eu já li o Novo Testamento algumas vezes, mas com a revelação que foi trazida lá na apostila, foi muito lindo e eu quero compartilhar com vocês. Vai ensinar um pouco sobre o primeiro passo da obediência. Vamos lá? Os irmãos já vão colocar aí o versículo, glória a Deus. Então vamos lá, versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Versículo 8, presta atenção nesse, esse é o ponto alto aqui. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Primeiro passo, primeira instrução que a gente recebe da palavra de Deus nessa manhã é esse versículo 8, que eu quero ler de novo com vocês, que diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Irmãos, Jesus, ele aprendeu a obedecer. Agora imagina nós. Para mim é muito confortante eu ouvir, ainda mais se eu tenho alguma limitação, alguma dificuldade com obediência, saber que Jesus, ele aprendeu a obedecer. Eu posso dizer para vocês assim que quem me conhece sabe que eu não me acho, que eu não sou soberbo de coração mesmo, mas Deus, ele sempre foi muito bom comigo na área da obediência. Eu sempre fui obediente aos meus pais. Eu amo obedecer, quem já me liderou aí sabe disso, quem convive comigo. Eu gosto de ter chefe, eu gosto de ter padrão, eu gosto de prestar conta. Eu gosto, irmãos, para mim é confortante. Eu lembro bem assim, eu era tão obediente que eu tinha uma determinada professora, eu não lembro exatamente o ano da escola, que ela saía da sala, ela ia no banheiro, ela ia chamada na coordenação, na sala dos professores. Ela me dava um giz, me chamava lá na frente e falava assim: Guilherme, você que vai cuidar da turma agora, e com esse giz você vai anotar o nome de todo mundo que está bagunçando. Durante aquele ano todo, irmãos, eu realmente achei que eu era eu sou o... Mas depois eu entendi, né, que ela me tirava do meio, tipo assim, deixa eu tirar o mais animado, né, porque daí eu consigo dar uma controlada na sala. Sabe aquelas meninas chatas, que sempre tem menina chata na sala, eu sei que nenhuma de vocês são, porque vocês são todas novas criaturas. Era a hora, irmãos, que elas pegavam no meu pé o ano inteiro, era a hora de eu marcar o nome delas na lousa, falava: fulana de tal, vai com você agora. Mas só para descontrair, eu sempre fui assim, muito agraciado por Deus, muito abençoado por Deus nessa área de obediência. Mas eu estou contando essa história para dizer que a gente tem a oportunidade de aprender e colocar isso em prática. Jesus, irmãos, ele aprendeu a obedecer. E olha que lindo, depois que fala, né, que ele aprendeu a obedecer, o versículo 9 diz assim: ele tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Olha o poder da obediência. Aquele que aprendeu a obedecer, aquele que obedeceu em todos os momentos, aquele que não fez a sua própria vontade, ok? Episódio do Getsêmani, o episódio do cálice, quando ele conversa com Deus Pai, dizendo: olha, se possível, passa esse cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Eu estou aqui para cumprir aquilo que o Senhor determinou para mim. Jesus, ele obedeceu até o fim. Se ele não tivesse obedecido, ele teria morrido pelo seu próprio pecado. Mas nós sabemos que o pecado é a transgressão da lei, desobedecer é pecado, e ele morreu sem pecado. Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Olha que lindo, ele morreu, irmãos. Eu quero falar mais sobre isso depois, mas na introdução, para você já estar antenado com esse assunto, ele morreu para restaurar a obediência que foi colocada diante do primeiro homem. Sobre o primeiro homem, sobre Adão, Deus foi lá e falou: obediência sobre você, deu as instruções do que ele devia e não devia fazer. Ele
sucumbiu a essa missão, ele perdeu, ele errou, ele entregou a obediência na mão de Satanás, mas Jesus, ele veio para restaurar a obediência. Por ele não ter obediência, ele morreu sem pecado, ele ressuscitou no terceiro dia, ele está vivo em nós, e ele restaurou. Quando eu levantei a minha mão, lá em Romanos 10:9, e declarei: Jesus, o Senhor é o meu Senhor, eu creio com o meu coração, eu confesso com a minha boca, a restauração da obediência foi derramada sobre a minha vida, e eu tenho a oportunidade, amém, glória a Deus, eu tenho a oportunidade nessa caminhada de cristão, assim como aconteceu com Jesus, aprender, crescer. Não é que Jesus não sabia nada, mas diante dos desafios que Jesus passou, primeiro lá no deserto, olha, reconhece aqui que todos esses reinos vão se submeter a você, Satanás falando com ele, né? Se lança que os teus anjos vão te pegar, olha, transforma esse pão em pedra. Satanás atacou ele em áreas essenciais da vida do homem, mas a resposta de Jesus foi a resposta baseada na obediência. Ele morreu sem desobedecer, ele morreu em vitória. Aquilo que o primeiro homem errou, Jesus acertou e Jesus restaurou essa obediência na nossa vida, amém? Obediência é um esforço humano. Eu faço essa pergunta para você, e eu peço que você, por alguns breves instantes, faça uma reflexão aí da sua vida. Você acha que obediência é um esforço humano ou não? A resposta que eu te dou, com base naquilo que a Bíblia nos ensina, a obediência, ela não depende de um esforço humano. A obediência depende de uma decisão humana, mas nós precisamos entender que essa decisão, essa atitude, ela vem com uma capacitação de Deus para as nossas vidas. Irmãos, na sua caminhada cristã de muitos anos ou de poucos anos, você já deve ter percebido uma coisa, que é a seguinte: tudo aquilo que é atributo de Deus, tudo aquilo que é vontade de Deus, Ele não nos deixa na mão. Ele não fala assim: olha, eu quero que você ame os outros, eu quero que o amor seja um fator determinante da tua vida. Ele vai, te empurra para a prova e te deixa sozinho. Essa não é uma verdade. Ele está sempre com a gente, cooperando, dando força, dando instrução. Olha, você deve perdoar, você deve amar aquele que te odeia, aquele que te acusa, aquele que é teu inimigo. Ele não te coloca na prova e fala assim: vai sozinho, você é senhor da sua vida, você toma. Não, Ele sempre está conosco, nos instruindo. A obediência é a mesma forma. Nós devemos sim tomar uma decisão, mas isso não tem que ser um esforço lidado somente pela carne, senão tudo isso é muito difícil. Olha essa frase do pastor Luciano Subirá, estava ouvindo uma ministração dele, propícia com esse momento, e eu anotei essa frase. Diz assim, os irmãos já colocaram aí: graça é a força capacitadora para a obediência. Nós somos alvos da graça de Jesus. Na morte de cruz de Jesus, Ele abriu o tempo da graça, Ele derramou graça sobre as nossas vidas, e Ele nos dá a oportunidade, a facilidade, a capacitação de nós caminharmos em obediência. Você acha que obedecer é um sacrifício? Obedecer é um passo de sacrifício, ou o próprio tema, né? Ou obediência. Olha que 1 Samuel 15, 22 nos ensina. Você pode acompanhar aí, eu só quero te contextualizar aqui o que está acontecendo nesse versículo, nesse determinado momento da história. Esse capítulo narra o ato de desobediência de Saul, o primeiro rei ungido lá de Israel. Samuel vai ter um encontro com ele. Samuel era o profeta, ele ouve o barulho de alguns animais. E o episódio anterior a esse foi a guerra travada entre os israelitas, entre o povo de Deus, contra os amalequitas. E Samuel falou para Saul: olha, Saul, vai lá, detona tudo, acaba com tudo, não fica com um despojo de guerra sequer. E quando ele vai ter aquele encontro no acampamento com Saul, ele ouve o barulho de animal, e ele vira para Saul e fala: e aí, Saul,
as ovelhas estavam boas, os animais estavam bons, eu quis trazer isso para que a gente fizesse sacrifício. Por esse ato ele desobedeceu, ele já não vinha muito bem, mas por esse ato ele desobedeceu, ele perdeu o reinado, e a gente se depara com esse versículo aqui. Leia esse versículo aí pensando em sacrifício ou obediência. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, aqui a palavra está dizendo o sistema da época, como era jogado o jogo na época. A regra era: pecou, pisou na bola, você tem a oportunidade da remissão do teu pecado, de perdão do teu pecado, através do sacrifício de um animal. Então, eu errei, eu pequei, eu vou lá, eu separo um animal em bom estado, e entrego para o sacerdote e falo: ó, sacerdote, faz aí o sacrifício porque eu pisei na bola. Com a vinda de Jesus, ele foi o nosso sacrifício vivo. Hoje, nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais. Jesus, ele já foi o nosso sacrifício vivo, ele nos dá vida em abundância, ele nos dá a possibilidade de viver uma vida transparente. Mas o que eu estou relacionando, o que o versículo nos diz, o que acontecia lá atrás desse sacrifício com hoje? Muitas vezes, irmãos, nós, por atitudes de desobediências, nós nos colocamos em situações que um sacrifício é gerado na nossa vida. Primeiro eu falei do sacrifício do animal para entender como funciona com a vinda de Jesus, que não tem mais sacrifício, agora é com Jesus. Nós temos livre acesso a Ele, para perdão, para confissão, para liberação da nossa vida, é com Ele hoje. Mas nós, como seres humanos, vocês, assim como eu, nós tomamos decisões, muitas vezes decisões que não ouvimos a Deus, não ouvimos pessoas à nossa volta, e nós nos colocamos em situação de sacrifício. Para eu restabelecer o estado anterior, eu preciso me sacrificar muito, eu preciso pagar um preço por aquilo. Mas, irmãos, o que eu quero ensinar com essa palavra, quando a gente fez referência, em primeiro lugar, a gente aprender obediência. Nós temos a oportunidade de aprender a obedecer. Antes de tomar decisões, a gente pode muito bem, deve muito bem, melhor dizendo, consultar a Deus. Senhor, sobre essa situação, o que eu devo fazer? Senhor, sobre essa situação, o que a tua palavra diz para mim? Qual é a direção da palavra de Deus sobre determinado assunto? Sobre essa situação, por que eu não posso? No começo da ministração eu falei sobre ter a igreja, ter irmãos. Por que eu não posso consultar aquele irmão que tem muito conhecimento daquela área, para ele me ajudar nessa decisão que eu tenho para tomar? Por que eu não posso orar a Deus, eu lançar essa minha situação diante do Senhor, e até que Ele não responda, até que eu não tenha uma direção clara, eu não tomo decisão nenhuma, eu quero obedecer o Senhor? Por que eu não posso entrar em um mover de jejum sobre determinada situação da minha vida, para eu entender qual é a vontade de Deus sobre aquilo? Irmãos, nós temos, tudo que eu construí aqui, até chegar nesse ponto, falando principalmente que nós aprendemos, a gente tem a oportunidade de aprender a obedecer, é para a gente, através da obediência. A obediência não é um negócio vago, não é aquela imagem que a gente tem que obedecer pai e mãe, obedecer professor e professora, obedecer a autoridade. Sim, tudo isso é maravilhoso, mas a gente precisa atrair a obediência para a nossa rotina, para o nosso estilo de vida, e eu tomo decisões baseado na obediência a Deus. Eu tive uma situação há 2, 3 semanas atrás. O ser humano, ele é muito bom assim, ele é muito criativo, falando nesse entender para tomar decisão, principalmente homem, eu nem gosto de carro, mas eu coloquei na minha cabeça que eu preciso trocar de carro, meu carro já está meio velhinho. Então eu fui fazer uma visita na concessionária, fui lá na concessionária,
Fui super bem atendido, a moça sentou lá na minha frente e começou a falar do carro, esse carro, fui ver o carro, adorei o carro. E eu sentei no carro, a moça quer fazer um test drive, né? Eu falei, não precisa para tanto, assim, eu não estava com tanta certeza de comprar, né? Falei, meu Deus, eu vou pôr a mulher para andar no carro aqui, nem sei se eu vou comprar o carro. Sentei na frente dela, ela falou condição de pagamento, olha, isso aqui você pode fazer, o carro só faltava dirigir por mim, bem mais legal que o meu. Falei, nossa, que demais, né? Saí dali, daí aquela pressão para você comprar o carro. Falei, não, calma aí que eu preciso falar com o papai do céu, ela deve ter me achado meio louco, eu preciso falar com a minha mulher, né? Dá uma segurada aí. Irmãos, eu sentei no meu carro, o atual carro, vocês logo vão ver o desfecho da história. Eu pus a mão na direção assim, eu olhei. Meu carro geralmente é meio sujo, irmãos. Eu sou meio ruim de lavar carro, a minha vida é bem corrida, um pecado meu aí. Eu sentei assim, eu segurei na direção, falei, nossa, esse carro aqui tá bom, né? Ele me leva para onde eu preciso chegar. É um carro relativamente novo ainda, né? Tem esse banco aqui. E eu comecei a trabalhar com Deus. E aí, Deus, eu compro o carro ou não compro o carro? Irmãos, assim, acho que antes de chegar em casa, da concessionária até a minha casa, acho que dava 10 minutos, eu saí convicto que eu não deveria comprar carro nenhum. Deus falou comigo assim, falou, Gui, ele me chama assim às vezes, ô Gui, legal, ó, vocês estão comigo, vocês estão me ajudando com a risada pelo menos. Gui, você não tem você está vindo trazer assim umas situações para mim aqui, você não tem um projeto que vai um pouquinho além de um carro, cara? Eu falei, eu acho. Daí ele falou assim para mim, mas esse carro aí você vai ter que pagar, né? Ou você vai ganhar da moça lá, ela foi muito legal, mas não, você vai ter que pagar. Eu falei, vou ter que pagar, né? Daí aquele outro negócio que você está querendo também, depois eu conto para vocês numa próxima ministração, irmãos. Tem que pagar também. Eu falei, Deus, tem que pagar aquele lá também, mas eu sei que o senhor está cuidando de tudo. Cara, eu cheguei em casa, a Priscila, e aí, amor? Falei, nossa, amor, o carro é muito legal. Tinha saído de casa e falado para os meninos, papai vai ver um carro, hein, meninos? A molecada já fica toda animada, né? Falei, molecada, não vai ter carro nenhum. Daquela ducha de água fria, falei com Deus, ele escolhendo para minha cara, falei, esse cara é muito louco. Mas, irmãos, por que eu estou contando essa história também? Eu tinha dinheiro separado para comprar aquele carro, não ia faltar, não ia fazer... Mas será que eu não ia tomar uma decisão que era uma decisão que não era a decisão de Deus? E eu poderia me colocar numa enrascada, eu entrar num sacrifício. Quem é chefe de família aí, quem é papai, quem é esposo, nós homens, estou vendo o irmão balançar a cabeça comigo ali, glória a Deus. Irmãos, as nossas decisões, né, Léo? Andrezão, são muito impactantes, cara. A gente leva a nossa família para as decisões que a gente toma junto. Eu posso levar a minha família em obediência, irmãos, em comprar o carro não era pecado, não é pecado comprar carro, viu? Mas para mim, não era o momento certo de eu comprar o carro. Pode parecer um exemplo bobo, mas eu ia levar a minha família para uma direção que não era o melhor de Deus na nossa vida. Essa pode ser parecida a uma decisão média, né? Tem decisões muito altas. A pessoa, para quem é solteiro aqui, quem é solteiro, aproveita para levantar a mão para te verem bem. Levanta a mão, glória a Deus. Dá aquela arrumada no cabelo agora, aleluia. Irmão, a decisão da pessoa que eu vou casar, eu já tomei a minha, né? Que você vai casar é muito séria. A decisão de ter filhos, a decisão da sua profissão. E tem também as decisões mínimas que a gente toma ao longo do dia. São decisões pequenas, mas que podem colocar tudo a perder. A gente pode dar uma resposta atravessada para uma pessoa e acontecer um caos na nossa vida. Quero te ajudar mais ainda, a relação entre amor e obediência. Lembra que eu disse que sempre que aquelas coisas que são padrões altos de Deus, Ele nunca fala assim, vai lá e se vira. Não, Ele está sempre com a gente. E eu vejo uma forma capacitadora para a obediência, que é o amor de Deus. Então amor e obediência, eles sempre andam juntos. Tenha isso aí com você. Lá em João 14,15, olha o que fala. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O amor não pode ser separado da obediência. Eles caminham juntos, eles são um. Guarda aí o João. Falaram sobre João no Evangelho de João. Agora João fala conosco através de 1 João.
capítulo 5, versículo 3. Olha o que vem aí no 1 João 5,3, complementando o que a gente leu, que caminha junto amor e obediência. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer seu mandamento. Ama a Deus, levanta a mão no louvor, glória a Deus, os irmãos estão cantando, Jesus eu te amo, aleluia, é legal demais, mas a palavra está dizendo um passo mais do que uma verbalização ou uma decisão de amar a Deus, que é, eu escolho, porque eu amo a Deus, cumprir os seus mandamentos. É a melhor decisão que eu tenho para tomar na minha vida, é a decisão acertada de Deus. Eu tenho, baseado no amor, eu obedeço aos mandamentos de Deus. Lembra que eu falei sobre a gente trava uma batalha, né? Naturalmente, eu, Guilherme, por mim mesmo, pensando no meu corpo e pensando na minha alma, nas decisões que eu tenho para tomar, pode ser difícil eu obedecer. Mas quando eu entendo do amor de Deus, quando eu entendo do relacionamento que eu tenho com Deus, quando eu entendo que eu posso agradar a Deus e me beneficiar muito por isso, eu tomo decisões em amor, obedecendo os mandamentos de Deus. Olha que coisa linda para a sua vida que hoje se depara com uma luta contra o pecado. Posso dizer para você que essa luta, eu acho que ela nunca vai terminar até Jesus voltar. A gente está sempre nessa luta contra o pecado. Eu quero dizer para você que obediência, recebe isso no seu coração, obediência, ela gera santidade em você. A gente falou do amor, mas quando eu olho o fruto, quando eu tomo decisões de obediência, santidade é gerada na minha vida. Olha o versículo aqui, 1 Pedro 1:22. Esse versículo, o capítulo ali, aquele momento fala sobre nós obedecermos a Deus, obedecermos a verdade. Olha o que fala aqui 1 Pedro 1:22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, guarda essa primeira parte, eu vou ler o resto aqui, mas guarda essa primeira parte. Visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Mas olha a primeira parte, eu quero me pegar aqui na primeira parte. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Me responde aí, qual é a verdade da sua vida? Me responde. É Jesus, irmãos, é Jesus. Jesus é a nossa verdade. E a palavra aqui não está dizendo, olha, no futuro vai acontecer, é uma ação futura. Não. Agora que vocês purificaram, já está falando no passado. Quando tem o AM é passado, quando tem o A, tio, O é futuro. Está dizendo aqui, ó, AM. Quando vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, pela obediência nós nos purificamos, pela obediência nós nos tornamos santos, pela obediência a gente agrada a Deus e caminha em santidade. Por que eu digo isso da obediência na ação contra o pecado, gerando santidade na sua vida? Lembra que eu falei lá no começo, dizendo que o primeiro homem sucumbiu, o primeiro homem perdeu, e ele entregou obediência na mão de Satanás, falou, Satanás, eu não cumpri aquilo que Deus tinha, eu perdi, agora você que passa a ter autoridade e legalidade pela minha vida. Com a morte de Jesus na cruz, além de Ele se tornar Senhor sobre a nossa vida, além de Ele restaurar o nosso relacionamento com o Pai, foi restaurada obediência na sua vida. Quando você creu e quando você confessou com a tua boca que Jesus é Senhor, foi restaurada a obediência sobre você, para você obedecer somente a Deus. Baseado em obediência, eu tenho essa situação que é pecado, eu tenho essa situação que pode destruir a minha vida, mas eu tenho a autoridade, porque foi restabelecido na minha vida. Eu estou vindo até pelo outro lado para ilustrar para você, que eu posso dizer para aquela situação, você já não tem mais governo sobre a minha vida. A obediência a Deus foi restaurada e eu tenho o poder em Cristo Jesus para falar não, para vencer essas situações. Nós somos capacitados, situação de vício,
situações que aprisionam a nossa vida, irmãos, a gente pode dar uma resposta, a resposta de Jesus, falando não para isso e sim para Jesus. A resposta que eu dou é obediência, a resposta que eu dou não é desobediência. Aquele que aprendeu obediência, ele morreu por mim para me salvar, e pela obediência eu reconheci que Ele é Senhor na minha vida. Olha que estratégia para a gente vencer pecado, para a gente caminhar em santidade, é a gente trazer aquilo que Jesus fez na cruz por nós, através da obediência, obedecendo. Aleluia, glória a Deus. Obedecer significa viver uma nova vida, irmãos. Lembra que eu falei da nova criatura? Você tem a oportunidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Olha que 1 Pedro 1,14 fala: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Como filhos obedientes. Agora você é obediente, essa é a tua versão. Dá até uma olhadinha para você, dá uma pensadinha assim, olha, eu afirmo essa identidade de obediência sobre mim. Então a palavra está falando com você, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Não vive aquela vida, irmãozão, que você vivia lá no passado. O velho Guilherme não tem mais espaço, não se amolda por isso. A sua vida é uma vida nova em Cristo Jesus. Esse capítulo aqui de 1 Pedro 1 fala sobre uma exortação à santidade, está falando sobre isso. Existe uma luta interna dentro de nós, irmãos, que ela só é vencida pela obediência. Tem uma luta da carne contra o espírito, eles estão se degladiando. A carne, eu quero aquilo, eu quero comprar o carro, eu quero pecar, eu quero viver a minha vida, eu sendo o Senhor dela. E tem uma vida que eu vivo com Cristo Jesus, da nova criatura que as minhas respostas agradam a Deus, eu vivo para obedecer a Deus, eu vivo para cumprir aquilo que Ele tem como propósito para a minha vida, eu vivo para demonstrar obediência àquele que primeiro me amou. Hoje a gente joga muita responsabilidade para governo, para STF, agora tem taxação nova aí, quem é culpado, quem não é culpado. Mas a igreja do Senhor Jesus, irmãos, se ela obedecer, se os, sei lá, eu não sei os números atuais, mas 40 milhões de cristãos entenderem que a gente tem a possibilidade de viver uma vida de obediência, a gente gera uma mudança social lá fora, que a gente não precisa de governo, que a gente não precisa de STF, a gente não precisa de nada. Se eu entendo que eu devo obedecer, não vai ter casa de prostituição, porque eu entendo que eu sou fiel ao meu casamento, ou para quem é solteiro, que ele é fiel a Deus e fiel ao corpo dele, que ele não precisa envolver com prostituição, não vai ter prostituição. Se eu entender que eu devo obedecer e amar o meu próximo, não vai ter mais homicídio, ninguém vai se matar. Irmãos, olha o que aconteceu comigo no sábado passado, literalmente sábado passado, aqui na Castelo. Teve um encontro, eu tive que tomar uma providência do encontro, eu saí bem cedo de casa, às 6 e pouco da manhã, eu estava voltando aqui na Castelo, passei pela 26B aqui, sei lá, sentido São Paulo, para pegar aquele retorninho sentido Alphaville, e eu de manhã, irmãos, eu sou ruim, eu acordo de verdade lá pelas, sei lá que horas, mais tarde. De manhã eu sou assim, eu fico meio... legal, não tomo decisão difícil, faço no trabalho as coisas mais legaisinhas e tranquilas, porque eu sou ruim de manhã. Eu estou assim na Castelo, estou vendo um carro e uma moto meio que brigando. O cara do carro deu até uma jogada assim na moto, a moto saiu, e eu estou assistindo assim como uma cena de filme. Irmãos, diante de Deus, de repente eu vejo o cara mexendo na cintura, e ele demora para tirar uma coisa, e eu, mas o que está acontecendo? Sem brincadeira, onde a Sandra está, eu estou no meu carro e o cara está na moto aqui. Irmãos, o cara tirou uma arma, Castelo Branco, sábado, 7 horas da manhã, o cara tirou uma arma, eu falei, deve ser de brincadeira, deve ser alguma coisa. O cara tirou uma arma, ele deu 2 tiros no carro.
pá, pá. Sabe quando você está numa cena de filme? Eu falei, meu Deus, deve ser festim, deve ser um tiro de brincadeira, não pode ser. O cara deu um tiro na Castelo, 6 horas da manhã, e eu vi toda a cena. Não é que os caras estavam brigando muito, foi uma fechada, o cara deu 2 tiros no outro carro. Eu não vi o tiro, eu estava muito perto, eu não vi o tiro pegando no carro, a Castelo estava cheia. Eu falei, meu Deus, esse tiro passou, será que pegou alguém? Eu estou contando essa, depois o cara ficou guardando a arma, eu fiquei diminuindo a velocidade, porque se eu continuasse igual, o cara ia passar com a arma do meu lado. Eu falei, daqui ele não vai com a minha cara, ele resolve dar um tiro em mim também, o cara é bravo. Eu fiquei diminuindo a velocidade assim. Irmãos, eu estou contando essa história porque o que está se vivendo lá fora é um tempo de loucura. Você dá uma resposta atravessada, você pode levar um tiro. Mas se nós entendemos que a gente vai viver uma vida de obediência, esse cara, se ele tiver um encontro com Jesus, ele não vai sacar mais uma arma e dar um tiro na Castelo às 7 horas da manhã num sábado por uma fechada. A obediência gera todos esses efeitos na nossa vida. Olha o que eu quero declarar aqui para você. Presta atenção e vai recebendo aí. Se você quer viver uma nova vida profissional, seja obediente ao seu chefe, ao seu patrão e à sua empresa. Se você quer viver uma nova vida nos estudos, seja obediente ao seu professor. Se você quer viver uma vida longa e próspera, seja obediente aos seus pais. Se você quer viver uma vida com frutos ministeriais, seja obediente aos seus líderes. Eu fui intencional aqui de apontar pessoas, referências, né? Chefe, professor, líder da igreja, papai e mamãe, para dizer que a gente é obediente a Deus, o tema aqui, né? Obedecendo a Deus, mas a gente manifesta essa obediência a Deus, óbvio, em primeiro lugar, sempre a Ele, mas isso gera efeitos. A nossa resposta prática e direta, muitas vezes, é para essas pessoas que exercem influência na nossa vida. Nós somos chamados a obedecer. Atitudes de desobediência, atitudes de viver uma vida própria. Eu sou Senhor. Eu tomei um dia uma decisão por Jesus, lá que Romanos 10:9 fala, que eu criei com o coração e confessei com a boca. Mas agora, olha, eu já tenho esse Jesus aí, mas agora quem toca a minha vida sou eu. Cara, a gente não está fazendo valer aquilo que Jesus fez por nós. O primeiro passo é aquele, o passo que agrada, o passo da verdadeira vida, é viver obedecendo. A gente fala muito com criança, eu aprendi aqui na igreja, aprendi com a Beth está aqui, ela que ensinou a gente. Quando a gente instrui a criança a obedecer, o que a gente fala? Olha, a obediência ela tem que ser imediata, a obediência ela tem que ser completa e a obediência tem que ser com boa atitude. O que significa? Eu falo lá, né, Tiagão? Elisa, vai arrumar a sua cama. Sair batendo o pé lá, eu vou arrumar aquela droga de cama. Cara, já não valeu nada, já perdeu a boa de fazer o negócio certo, é com boa atitude. Vai arrumar a cama, não basta esticar só o lençol, tem que pôr a colcha, tudo bonitinho para dentro. E de forma imediata, aquela direção que eu recebi, eu vou fazer agora. Eu exijo tanto isso dos meus príncipes lá, dos meus meninões. E eu na minha vida com Deus? Eu fiquei, essa palavra assim me constrangeu. E aí? Jesus falou para mim, e aí, faz. Será que às vezes eu fico dando aquela barganhada? Mas Deus, e se, né? A gente é bom dos e se's, né? Mas e essa situação? Esses e se's, essa situação, só estão nos distanciando da bênção de Deus, de fazer a vontade de Deus. E isso só volta de bom para a gente. Obedecer num primeiro momento, quando a gente dá uma resposta que a gente não quer dar, para a gente pode ser um pouco difícil, mas tenha certeza, se é propósito de Deus, você só vai colher bênção disso. A obediência ela é tratada como de forma errada, né? Um negócio custoso, um negócio difícil, um negócio que, você tem que matar a carne. Mas se a gente olhar a realidade, muitas vezes a gente tem que passar por esse plano, mas é só vantagem para a gente. O fruto da obediência, ele não é colhido só por você, mas o fruto da obediência é colhido por gerações que virão depois de você. Olha que fala Deuteronômio 5:29. É o capítulo que apresenta os 10 mandamentos, fala muito sobre obedecer. Olha o que fala sobre a gente colher nas próximas gerações as decisões de obediência que a gente toma hoje.
Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. A palavra está dizendo aqui, se você obedece hoje, os teus descendentes vão colher o fruto da obediência que você tomou hoje. Quem aqui é papai e mamãe? Dá um tchauzinho para mim aí. Glória a Deus, a decisão que você toma hoje, papai, a decisão que você toma hoje, mamãe, você está apontando o futuro da vida dos teus filhos. Aquilo que você é imerso, que você caminha em obediência, os teus filhos vão caminhar em obediência. A gente é craque de exigir obediência dos nossos filhos, mas e as nossas decisões? Quais têm sido as nossas decisões, baseadas em obediência ou não? Obediência é um dos alicerces da nossa vida, da nossa caminhada. Imagina aqueles padrões altos de Deus: amor, fé, perdão. A gente olha muito para eles, né? São ali, é a nata de Deus, né? Tem um negócio, um ponto alto. Nesse ponto alto aí, pode colocar a obediência, sabe por quê? Porque a decisão de amor, ela é baseada num passo de obediência anterior. A decisão de perdão, olha, eu preciso perdoar aquele irmão que me ofendeu, ok? Antes eu preciso tomar uma decisão, eu vou obedecer aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu estava pensando bastante, tem aquela ilustração de Jesus em Mateus e Lucas, que fala sobre a construção da casa. Lembra? A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. A palavra fala, né? Quando a casa é construída sobre a rocha, o alicerce dela é bem firme. Pode vir vento, pode vir tempestade. A palavra usa um termo que eu gosto, né? Podem bater contra ela e nada vai acontecer, porque o alicerce ali é baseado em coisas concretas, aquilo que é propósito de Deus. E lembra que eu falei sobre amor, sobre perdão, sobre confissão, os pontos altos de Deus que a gente inclui a obediência. Eu acredito piamente que a obediência é um alicerce da nossa vida com Jesus. E fazendo analogia a essa construção da casa, se a gente tem o alicerce da obediência, situações vão bater contra nós, situações que não nos agradam, situações que nós não gostamos, mas saiba que a sua casa está edificada na obediência. O seu sistema de crenças, aquilo que se acredita, aquela que é a sua resposta imediata, é a resposta da obediência. Vai vir tempestade, representada na nossa vida por situações ruins, vão bater contra a nossa vida, que é a nossa casa, mas o alicerce da obediência vai fazer com que a gente fique firme. Pode ter situação que a gente fica abalado, sim, a caminhada cristã é baseada nisso. Mas nós não seremos derrubados, pois nós estamos com o Senhor e o alicerce é firme nas nossas vidas. A palavra diz lá em Filipenses 2,8, para a gente terminar, Filipenses 2,8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A gente está falando aqui que o elemento para levar Jesus para a cruz e Jesus vencer a cruz e Jesus vencer a morte, é o que está dizendo o versículo, se a gente interpretar bem interpretado, que foi a obediência. Ele foi obediente até aquele momento. E Ele nos deu o acesso da gente também responder em obediência, e essa obediência ser o fator da gente dar respostas, caminhar, viver uma vida obediente a Deus. Imagina a ilustração, essa é muito do nosso relacionamento com o Pai. Aquilo que Jesus fez foi para restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Imagina o seguinte cenário, tem uma família que tem 2 filhos. Tem o filho A e o filho B. E o filho A, ele é obediente. Mas tem o filho B que ele é desobediente. Você concorda que o papai e a mamãe amam o filho A e o filho B da mesma forma? Isso é inegável.
Quando um filho seu faz uma desobediência, você desaprova aquilo que ele está fazendo, você corrige ele, você dá o caminho para ele, mas você não deixa de amar, certo? Pelo menos eu, funciona assim. E eu tenho uns bons lá em casa, eles são bem animados. Irmãos, é a nossa relação com Deus. Ele não nos deixa de amar por desobediência, mas você concorda comigo que para o filho obediente, você dá um presente para ele, ele abre aquele presente, ô papai, obrigado, esse aqui foi o melhor presente que eu poderia ganhar, que alegria. Ou quando você dá um presente para o desobediente, isso aqui que eu ganhei, que droga, olha esse embrulho aqui, eu queria o outro modelo, eu queria outra cor. Pode parecer um exemplo bem bobo e corriqueiro dos nossos dias, mas o nosso relacionamento com Deus é dessa forma. Ele não te deixa de amar, mas Ele se alegra com um coração obediente. Ele dá um presente para o que é obediente com muita alegria. Para o que é obediente, ele gosta de se relacionar lá. Segunda-feira de manhã que você vai fazer o seu tempo sozinho com Deus, ele vai olhar lá do céu, mas ele está aqui no nosso meio também, ele vai falar, olha, quem chegou para conversar comigo é o Léo. Puxa, sentar com o Léo lá é muito gostoso. Agora sentar com o outro lá, ele continua amando, mas ele, puxa, com esse outro hoje eu vou ter que dar uma chamadinha nele lá. Hoje a gente vai ter que ter um papo mais. A nossa decisão de obediência, a gente agrada a Deus, a gente atrai a bênção de Deus para a nossa vida, amém? Você recebe aí? Você pode ficar de pé aí no seu lugar, por gentileza. Você pode preparar seu coração.